Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou apresentar para vocês o Databricks Community Edition, que é a versão gratuita da plataforma Databricks. Então, se você é um estudante da área de dados e precisa de um ambiente para os seus experimentos, para criar os seus protótipos, e você precisa de Spark, por exemplo, ou você precisa de um ambiente com Python, SQL, Scala e R, esse é um ambiente ideal para você, que vai permitir que você crie ali seus notebooks, crie os seus protótipos, crie os seus projetos e deixe esses projetos salvos ali no ambiente. Mas se você também é um profissional da área de dados, que muitas vezes tem acesso à plataforma Databricks somente lá no seu ambiente de trabalho, esse aqui também é um ambiente ideal para você, porque você vai poder criar os seus projetos, seus protótipos pessoais. Inclusive, você pode usar ele também para estudo. E basicamente o que eu vou apresentar para vocês hoje? Eu vou te mostrar como criar uma conta no Databricks Community Edition. Então, nós vamos criar uma conta. Depois eu vou importar um arquivo para dentro da plataforma com dados de clientes para dentro da plataforma com dados fictícios. Depois eu vou mostrar para vocês como utilizar um pouco dos notebooks e, no final, como conectar o Power BI para ler essas tabelas que a gente importou lá para dentro do ambiente Databricks. Então, basicamente, esse é o escopo de hoje. Então, vamos avançar aqui com a nossa apresentação. Então, basicamente, o que é o Databricks Community Edition? É a versão gratuita da plataforma Databricks. A plataforma Databricks, para quem não conhece, é uma plataforma de dados e inteligência artificial disponível nos principais provedores de nuvem de mercado. E é uma plataforma que está muito em evidência nos dias de hoje. Então, se você é um estudante da área de dados, não deixe de estudar e de obter conhecimento sobre Databricks, porque hoje tem sido muito demandado no mercado. Essa versão da plataforma Databricks, obviamente que ela tem algumas limitações, por ser uma versão gratuita, existem alguns limites. E quais são esses limites? Basicamente, você pode criar um cluster com 15 GB de memória e com 2 cores de CPU. Então, esse aqui é um limite, mas que eu entendo que para o contexto de estudo, isso daqui está super adequado, porque a gente pode ali utilizar esse ambiente como quase como um computador pessoal ali, onde você vai ter capacidade de criar os seus projetos, obviamente com um conjunto de dados ali mais reduzido. Vai dar para você fazer testes massivos, mas para o âmbito de estudo eu acredito que é totalmente suficiente. A versão Community, apenas por questão de curiosidade, a versão Community Edition é uma versão que ela é hosteada na AWS, mas basicamente eu vou aqui mostrar tudo para vocês hoje. Para acessar essa versão, você acessa através de um browser e eu vou mostrar isso para vocês já já. Quem pode se beneficiar dessa versão? Então, não importa se você é um profissional da área de dados, se é um estudante, se é um júnior, um pleno, um sênior, se você é um engenheiro de dados, um cientista de dados, um analista de dados e até mesmo um arquiteto de dados, você pode se beneficiar dessa versão. Você pode utilizar esta versão. E como eu mencionei, uma versão gratuita que vai permitir que você crie ali os seus protótipos, os seus mini projetos e que você estude através dessa plataforma. Então, vamos para a parte prática. Então, eu vou começar mostrando para vocês como criar uma conta no Databricks Community Edition. Então, basicamente aqui nós vamos fazer uma busca, vamos buscar por Databricks Community Edition, Community com dois M's, Edition. Então, ao fazer essa busca no Google, já aparece esse link aqui para gente, que é o community.cloud.databricks.com. Esse aqui é o link para a versão community da plataforma Databricks. Então, basicamente a gente vai precisar fazer um cadastro aqui. Então eu vou clicar aqui em Inicie uma sessão. A gente vai precisar fazer um cadastro.
E aqui eu vou preencher, então, colocar aqui o e-mail. A empresa, colocar NA, título NA e os outros campos são opcionais. Vou selecionar aqui um país, colocar Brasil, ok, e vou continuar. Bom, basicamente ele te dá aqui algumas opções, uma vez que você preencheu aquele primeiro formulário. Ele está perguntando se você quer um trial, né? Se você quer se cadastrar para testar a plataforma Databricks, e aqui não é essa versão community, é a versão completa da plataforma, então ele te dá aqui 14 dias grátis para você testar essa plataforma, mas para você utilizar esses 14 dias grátis da plataforma completa, você precisa já ter uma conta em algum desses cloud providers, né, de acordo com onde você deseja utilizar a plataforma. Então, esse não é o nosso caso. Nosso caso, a gente vai aqui para a parte de baixo que eu quero iniciar o uso da versão Community Edition. Ok, e aqui ele está falando para checar o e-mail. Então, eu vou checar aqui o meu e-mail. Estou com ele aberto aqui do lado e já chegou o e-mail aqui, o Welcome to Databricks. Bem-vindo a Databricks. Ah, e basicamente, a gente tem que verificar o e-mail. Eu vou clicar aqui nesse link. Uma vez que eu cliquei no link, ele vai pedir para eu definir uma senha. Eu vou definir aqui a minha senha. Vou confirmar a senha. Ele está falando que a senha tem que ter pelo menos um símbolo. Tudo bem. Então, vamos criar uma senha aqui com pelo menos um símbolo. E agora conseguimos criar aqui o nosso ambiente, concluir o nosso cadastro. Então, é bem simples o cadastro. Você preenche aquele formulário inicial, escolhe que quer usar a versão Community Edition, ele pede para você definir uma senha, você acessa o e-mail, clica ali para verificar o e-mail e pronto, você já está aqui dentro da plataforma. Ok, qual a primeira coisa que você precisa fazer? Bom, se você quer utilizar a plataforma em português, né, dependendo, aqui para mim já apareceu em português, mas acho que vale a pena mostrar aqui para vocês onde vocês podem alterar isso. Então, aqui em configurações, você vai ter as configurações do usuário e aqui você vai ter a definição de idioma. Então, aqui você pode alterar para de inglês, português, enfim. Eu vou deixar a plataforma em português. Próximo ponto super importante é a criação de um ambiente computacional, de um cluster. Então, se a gente vier aqui para o menu da esquerda, eu vou clicar aqui em computação e aqui eu vou ter a possibilidade de criar um cluster. Na plataforma Databricks, você tem a possibilidade de trabalhar com clusters Spark. Então você vai poder criar diversos clusters Spark. Nesse caso, a versão Community, você vai poder criar um cluster Spark. Então, a gente precisa disso para fazer todo o processamento. Então, porque eu vou criar, para eu processar os dados, para eu utilizar R, Python e etc., e outras linguagens, eu preciso de um ambiente computacional. Esse é o primeiro passo que a gente tem que executar aqui. Então, ele pede para você dar um nome para esse cluster. Então, eu vou chamar aqui de DB Cluster, pode ser qualquer nome. E aqui ele pede para você selecionar o runtime. Existem dois tipos de runtime aqui, o standard e o de machine learning. O que é o runtime? É o que já vai vir instalado nesse cluster. É uma imagem da Databricks
que ela disponibiliza do que já vai vir instalado no cluster. E o padrão, você tem dois aqui, né? O padrão e o de Machine Learning. Qual que é a diferença? A diferença é que o de Machine Learning, além de vir ali com Spark e com todas as diversas outras bibliotecas instaladas, ele vem com as principais bibliotecas de Machine Learning instaladas. Então já vem com Scikit-learn, já vem com XGBoost, já vem com MLflow. São bibliotecas ali muito conhecidas, principalmente por cientistas de dados. Então, no nosso caso, eu vou selecionar aqui o Standard, eu vou escolher a versão 11.3. Você pode escolher também a versão mais recente, não tem problema nenhum. Eu vou clicar aqui em Criar Cluster. Bom, então eu tive que esperar alguns minutinhos, eu dei até um pause aqui na gravação, mas agora nós já temos o nosso cluster ligado. Então, se a gente clicar aqui novamente nessa parte de computação, você vai ver que o cluster ele está verdinho. Então, ele já está ligado e ele já está disponível para que a gente comece a trabalhar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, vai ser importar uma base de dados. Então, eu vou clicar aqui no menu da esquerda em Criar, Tabela, e eu vou importar uma tabela, ok? Então, basicamente, essa tabela eu vou importar aqui de arquivos, então cliquem aqui nessa área, por favor. E aqui você pode importar qualquer arquivo, né, que você tenha, um arquivo CSV, por exemplo. Então, eu vou abrir aqui um arquivo CSV. Ele me dá a opção, né? Ele pergunta: você quer criar essa tabela com um notebook ou através da interface gráfica? Eu vou criar através da interface gráfica. Ele pede para eu selecionar um cluster. Eu vou pedir para pré-visualizar a tabela. E aqui embaixo a gente já consegue ali ter uma pré-visualização inicial. Ele está carregando. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar um nome para essa tabela. Então eu vou chamar essa tabela de clientes. A gente precisa escolher o tipo e eu preciso escolher o delimitador. Então, de acordo com o seu delimitador, você seleciona ele aqui, tá? No nosso arquivo também, a primeira linha do arquivo é a linha de cabeçalho. Então, basicamente, e eu quero que ele faça a inferência de esquema, ou seja, que ele descubra ali já se um determinado campo ele é um campo string. Então, vou clicar aqui de novo, inferir o esquema. E aqui ele já disse para mim, ele já deu uma sugestão. Olha, cliente realmente é um texto string, região é um texto string, idade. Idade, eu vou colocar como string também. Quantidade de produtos, hein? Tá como inteiro, eu vou deixar. Total, ele colocou como inteiro também, eu vou deixar. Então aqui ele já trouxe para mim uma pré-visualização da minha tabela. Aqui eu já tive a oportunidade de colocar o delimitador, né? Desse que é um arquivo, basicamente ele é um arquivo delimitado por ponto e vírgula, então acabei incluindo aqui. E ele vai criar uma tabela com o nome clientes, que é o nome que eu estou dando aqui para minha tabela. Então, vamos lá, a gente pode clicar aqui em criar tabela. Então, esse é o primeiro passo. Você cria uma tabela, você pode importar qualquer arquivo que você tenha na sua máquina de estudo, né? Se você tem um arquivo CSV, você pode basicamente importar aqui dentro da plataforma para começar ali os seus estudos. Agora, se a gente voltar aqui para a home page, para a página inicial, você vê que tem uma série de links, né? Acho que vale a pena mencionar também que aqui a gente tem dois modos disponíveis, que é o Data Science and Engineering, que você vai poder criar os seus notebooks normalmente. Mas você também tem um componente aqui, uma outra página para Machine Learning. Ou seja, ele traz aqui, a diferença é que ele traz esses experimentos, né, que a gente chama, que eles foi traduzido como experiências. Você pode criar ali alguns experimentos utilizando a biblioteca MLflow.
Então essa é a única diferença. Claro que quando você tem a versão completa da Databricks, aqui aparece uma série de outras coisas, né? Como a parte de repositório de modelos, aparece Feature Store, e aparece uma série de outras funcionalidades, muito na linha de ciência de dados. Mas aqui na versão Community você tem esses dois modos, sendo que nesse modo você tem também essa parte de experimentos, criação de experimentos. Voltando aqui, para essa parte de Data Science and Engineering, a gente vê que na página inicial tem diversos links. E um dos links, né, inclusive links para blogs, links para documentação, um dos links é para você acessar aqui um tutorial rápido. Então vamos clicar nesse link. O que ele vai fazer? Ele já traz um notebook com alguns comandos que você pode utilizar já para fazer uma primeira utilização da plataforma Databricks. Clécio, como que eu crio um notebook? Você pode clicar aqui no seu espaço de trabalho, você pode clicar aqui no seu usuário e aqui dentro você pode criar pastas ou você pode criar inclusive um notebook ou até um experimento do MLflow. Então, eu poderia simplesmente vir aqui e clicar em criar notebook, né? Vamos clicar aqui nesse nível aqui do meu e-mail, então vamos clicar em criar notebook. Qual que vai ser a grande diferença aqui? Chamar de teste. É que aqui eu seleciono também qual que vai ser a linguagem padrão que eu vou utilizar ali nesse notebook. Pode ser Python, pode ser SQL, pode ser Scala ou R. Vou colocar aqui Python mesmo. E qual que é o cluster que eu vou utilizar por padrão. A grande diferença de eu clicar ali em criar notebook é que ele vai vir um notebook vazio, né? Como a gente está vendo aqui. Quando eu clico ali na página inicial e eu clico no Quick, naquele tutorial rápido, ele já abre um notebook de exemplo, onde eu posso utilizar, principalmente se eu estou começando na plataforma. Se eu estou estudando, eu acho que esse tutorial é bem legal, porque ele te dá ali algumas dicas. Por exemplo, a primeira dica que ele te dá é a dica de criar um cluster. E ele te mostra aqui como criar esse cluster. Então, isso a gente já fez. A segunda dica, ele fala, olha, você tem que atachar, né? Você tem que anexar ali o cluster a esse seu notebook. Então a gente vai fazer agora. Então aqui no canto superior direito, eu posso clicar nessa setinha e selecionar o cluster que eu vou trabalhar para o meu notebook. Num ambiente Databricks completo, né, você poderia ter acesso a diversos clusters aqui. Como é a versão Community, a gente tem acesso a um cluster. Ok. E aí você pode começar a trabalhar. Note o seguinte: existe uma linguagem padrão que é definida para uso no notebook. Quando você cria um notebook, você viu ali que eu selecionei Python, né, para aquele outro. Então você pode selecionar uma linguagem padrão. O que isso significa? Significa que quando o padrão é SQL, em todas as células aqui, se eu for utilizar código SQL, eu não preciso informar que eu estou usando código SQL, porque o padrão é SQL. Mas isso não me impede de usar uma outra linguagem, né? Eu poderia, por exemplo, criar aqui uma célula nova. Então, sempre que você leva o mouse até o topo aqui, a parte central aqui de uma célula no topo, você consegue criar uma nova célula. Ou aqui embaixo, né? E aí você poderia vir aqui e falar, olha, eu não quero para essa célula, eu não quero usar SQL. Para essa célula eu quero que o padrão seja Python. E aí no fundo, o que que ele fez? Ele só colocou aqui um percentual Python, e aí tudo que eu digitar aqui embaixo ele vai entender que é Python. Então, os notebooks Databricks, apesar de você especificar uma linguagem padrão, você pode usar qualquer uma dessas outras linguagens em células específicas, tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é interessante mostrar. Então, você quer trabalhar com R? Percentual R. Você quer trabalhar com SQL? Percentual SQL. Quer trabalhar com Python, percentual Python e o mesmo para escala. Você pode digitar diretamente ali ou você simplesmente vem aqui e clica na linguagem que você quer, tá? E aí ele já traz aqui o. Inclusive nos notebooks eu posso ter o que a gente chama de Markdown. Vou apagar essa célula. Que basicamente o que é esse Markdown? É você colocar comentários. Então, se você coloca aqui um percentual MD,
Você pode digitar comentários aqui, você pode colocar links, enfim, você pode documentar as células. Se a gente clicar aqui nessa setinha, você vê inclusive cada um dos. Quando você cria esses markdowns, você consegue inclusive navegar no seu notebook depois. Ele cria como se fossem links ali, capítulos. Legal, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma tabela chamada Diamonds. Você fala, Clécio, a gente já importou a tabela de clientes e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês onde que essa tabela está disponível. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar essa tabela Diamonds. E para criar a tabela Diamonds, o que que a gente vai fazer? Já veio pronto, né, esse código para a gente ali naquele tutorial rápido. E aí ele está usando aqui ele está apagando, ele está verificando se a tabela já existe. Se tiver, ele vai apagar. Então ele está dando um drop table, que é um comando para apagar a tabela, se ela já existe, e aí o nome da tabela, Diamonds. E aí na sequência ele está criando essa tabela, ele está falando que é uma tabela que está vindo ali de um arquivo CSV, né? E essa tabela, e aí ele está colocando aqui algumas opções para mostrar qual que é o caminho, onde é que está esse, se eu vou criar uma tabela a partir de um arquivo CSV, onde é que está esse arquivo CSV? Então, aqui basicamente ele está mostrando, ele está importando desse caminho. Você fala, Clécio, mas que caminho é esse, né? Aqui dentro do ambiente Databricks, você tem o Databricks, que a gente chama de Databricks File System, que é um sistema de arquivo ali do Databricks, onde você tem alguns diretórios. E um dos diretórios que você tem ali é esse diretório Databricks Datasets, que são conjuntos de dados que já vêm disponíveis ali em todos os ambientes Databricks. Obviamente que você tenha conectividade. Se às vezes você tentar acessar pela sua empresa esse diretório e não conseguir acessar, é porque a tua empresa ela bloqueou o acesso ao diretório, lá o storage, onde estão esses dados de amostra do Databricks, por questão de configurações de rede. Mas, num ambiente comum ali, normal, que não tenha tanta proteção, no aspecto ali de saída para a internet, etc., você vai conseguir acessar isso. Como que você consegue visualizar esses diretórios? Se você digitar aqui %fs de file system, né? E aí você acessa o Databricks File System. Você digitar aqui ls, que é o comando para listagem, comando aí do Linux, e você colocar o barra Databricks Datasets, ele vai mostrar tudo que tem lá dentro. Então aqui ele está começando ali o processamento e ele vai mostrar para a gente tudo que tem nesse diretório. Então aqui a gente vai importar criar uma tabela a partir desse arquivo CSV, mas existe uma série de outros arquivos aqui, tabelas que você poderia usar para estudo, né? Então tem dados de COVID, tem até um README aqui, ó, que você pode abrir esse arquivinho para ler ali uma espécie de documentação. E tem dados de companhias aéreas, da Amazon, dados de bike, vídeos, fraude em cartão de crédito, de voos, fotos, principalmente para criar modelos aí de deep learning. Ou seja, existe uma série de dados, MNIST, uma série de dados disponíveis para você, dados do Wikipedia, né, para fazer análise, principalmente fazer algum estudo com NLP. Então, tem uma série de bases aqui já que vem e que estão disponíveis para que você comece a explorar e trabalhar. No nosso caso, a gente vai criar uma tabela a partir de um arquivo que está ali naqueles diretórios ali desses dados de amostra que já vem disponíveis. E aqui, basicamente, a gente informa o caminho, fala que o header é true, né? Eu tenho um header ali, eu tenho um cabeçalho com os nomes das minhas colunas. E aí eu vou clicar aqui para ele criar essa tabela. E a partir do momento já criou a tabela, a partir do momento que a tabela foi criada, a gente, né, já pode começar a explorar essa tabela. Então nós vamos fazer uma primeira exploração dessa tabela, que é fazendo um select asterisco from diamonds. Então, para quem conhece aí a linguagem SQL, você pode basicamente
selecionar aqui todas as linhas da sua tabela. E basicamente é isso que esse comando está fazendo. E aqui ele traz uma amostra desses dados para a gente. Tá? Então eu tenho aqui basicamente uma infinidade de linhas. Ele está mostrando as primeiras 1000 linhas, mas aqui você já consegue explorar esses dados, explorar essa tabela, fazer análise. Inclusive você consegue adicionar uma visualização. Poderia clicar aqui, pedir para adicionar uma visualização. E aqui eu posso escolher, por exemplo, olha, eu quero um gráfico de barras e eu quero que o X seja essa coluna e eu quero que o eixo Y seja aqui a quantidade de linhas. Ok, clico aqui. Então, basicamente, ele adiciona aqui a visualização para mim. Então, você tem essa capacidade de facilmente fazer essas explorações nos seus dados, tanto utilizando tabelas quanto utilizando visualizações gráficas. Se a gente clicar aqui na tabela novamente, você também tem a capacidade de extrair o que a gente chama de profile, de perfil dos dados, que basicamente é deixar com que o Databricks já gere uma série de análises com relação à tabela que você está trabalhando, com relação ao seu dataset, né? Por que isso é legal? Principalmente se você quer fazer uma exploração inicial dos dados, entender ali se você tem dados, alguma coluna está com dados em branco faltando, ou dados missing, ou qual tipo de dado, ou uma ideia da sua frequência ali, das suas classes, da distribuição de cada uma das suas variáveis, você poderia já clicar ali naquela opção de perfil de dados e você rapidamente já teria uma análise aqui, uma fotografia de como estão os seus dados. Então, ok, vamos voltar aqui para a nossa tabela e vamos continuar. Lembra que eu mencionei que você pode usar diversas linguagens aqui? Basicamente foi utilizado SQL para fazer uma query nessa tabela. Mas aqui a gente pode utilizar o quê? A gente pode utilizar Python. Então eu poderia utilizar a linguagem Python. E aí eu coloco aqui percentual Python para que o Databricks identifique que nessa célula nós vamos digitar um código Python. E aqui vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima utilizando SQL. Criar uma tabela a partir da leitura de um arquivo CSV. Qual que é a única diferença? Nós estamos usando Python e nesse caso aqui é PySpark, então spark.read CSV. Eu informo aqui qual que é o caminho, o header, peço para ele fazer uma inferência de esquema, e aí é criado um data frame, né, que é a estrutura de dados ali em memória, onde ele vai ter essa informação, vai disponibilizar aqui essa informação a partir da leitura desses dados desse CSV. E o que a gente está fazendo na sequência? A gente está escrevendo esses dados em uma tabela, nesse diretório barra delta barra diamonds, que eu tenho aqui disponível no meu ambiente, e essa tabela no formato delta. Não vou explorar muito esses detalhes, né? Eu vou criar uma série de outros vídeos para falar de todos os aspectos, principais aspectos da plataforma Databricks, da integração com os principais provedores de cloud, com os serviços dos provedores de cloud. Mas a proposta aqui é só mostrar como que funciona a versão community, mas eu vou executar essa célula. Vocês vão ver que basicamente ele está fazendo a leitura e ele está escrevendo aqui, criando uma tabela no formato Delta, que é um formato extremamente otimizado para você trabalhar com dados, principalmente nesse contexto aí do Data Lake. E possui uma série de funcionalidades bem bacanas. Aqui, basicamente, a gente está apagando a tabela que a gente criou baseada no CSV e a gente está criando uma outra tabela, só que agora a gente está usando o formato Delta. Então, eu vou executar essa célula. E aí, ele está fazendo um select asterisco novamente, só que agora ele está lendo uma tabela do Data Lake, obviamente, com o mesmo nome, só que ela é uma tabela no formato Delta, que é um formato extremamente otimizado e possui uma série de funcionalidades bem interessantes, principalmente para os engenheiros de dados que pretendem trabalhar com dados, trabalhar e manipular dados ali no Data Lake. E a partir daí você consegue fazer uma série de outros. Você pode fazer qualquer tipo de query aqui, né? Select column, seleciona a cor, o preço médio,
como o preço da tabela e faz um agrupamento por cor, enfim. Você pode fazer uma série de análises, você pode criar uma série de visualizações. Então, esse notebook basicamente foi um notebook de exemplo, né, que estava aqui no. Vamos voltar aqui na página do tutorial rápido. Então, se você clicar aqui em iniciar tutorial, ele abre o notebook daquele já e você pode seguir aquela sequência de execução como a gente acabou de seguir. Mas agora, qual que vai ser a nossa última etapa? Eu vou utilizar o Power BI para acessar esses dados que a gente, essas tabelas que a gente acabou de criar. Clash, onde eu vejo essas tabelas? Então vamos lá. Eu vou clicar, se você vier aqui no menu da esquerda e clicar em dados, você vai ver aqui que eu tenho o MetaStore, que é uma área onde eu registro as minhas tabelas. E aqui ele tem um banco de dados lógico, que é esse banco de dados default. Sempre que você cria uma tabela, você não especificar o nome do banco de dados lógico, ele vai, se você não criar um banco de dados lógico adicional e especificá-lo, ele sempre vai salvar aqui em default. Então aqui a gente tem a tabela que a gente importou, e a gente tem a tabela que a gente criou a partir da leitura daqueles dados de amostra que estão lá, que estão disponíveis aqui também nesse ambiente da versão community do Databricks. Então, se a gente clicar aqui em clientes, a gente vai ver basicamente aquela tabelinha que a gente importou. E se a gente clicar em Diamonds, a gente vai ver aquela tabela que a gente criou, que são dos dados de amostra. O que é legal de tudo isso? Essas tabelas estão aqui no ambiente Databricks, elas estão disponíveis para a gente fazer análise aqui pelo ambiente Databricks, mas elas também estão disponíveis para que a gente faça uma análise a elas através de outras, de outros componentes, como por exemplo o Power BI. Então, se a gente clicar aqui nessa camada computacional e a gente clicar no nosso cluster, a gente vai ver que ali eu tenho uma opção aqui ODBC JDBC. E aqui basicamente ele me dá as informações que eu preciso para conectar uma plataforma de self-service BI, por exemplo, como Power BI externo, aqui nesse meu ambiente e conseguir fazer a leitura dos meus dados. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu Power BI. Então eu tenho o Power BI Desktop disponível aqui. E eu vou clicar aqui em obter dados. Eu vou clicar em mais. O Power BI Desktop, para quem não conhece, basicamente é uma ferramenta de self-service BI, onde você consegue criar relatórios de forma mais, né, utilizando visualizações gráficas, você consegue criar dashboards, que são aqueles painéis com uma série de relatórios totalmente sofisticados. Então, o Power BI é uma ferramenta para que te ajuda a visualizar esses dados, disponibilizar esses dados para que sejam visualizados por outras pessoas. Então, basicamente aqui eu vou buscar por Databricks e ele vai trazer aqui a opção. Vamos escolher essa opção aqui, apenas a opção Databricks, clicar em conectar. E aqui ele pede algumas informações, que são exatamente aquelas informações que estão disponíveis nessa tela aqui, ó, que a gente clicou aqui em computação, a gente clicou aqui em JDBC ou DBC. Então a primeira coisa que a gente vai copiar aqui é o nome do host, nome do servidor. Copiar, e aí eu vou voltar aqui no Power BI e eu vou clicar aqui colar. Beleza. Agora a gente precisa de uma outra informação, que é o caminho HTTP. Então vamos voltar aqui e copiar esse caminho HTTP. Copiar do nosso ambiente aqui, Databricks. Volto aqui no Power BI, eu clico em colar. As outras opções, elas são opcionais, então eu vou deixar como estão. Aqui embaixo tem uma informação bem importante, porque o Power BI geralmente, para quem conhece Power BI, sabe que você pode trabalhar com ele no método import, que ele importa os dados para dentro do Power BI, ou o método Direct Query, que toda vez que você fizer uma análise nova, ele vai lá no Databricks e vai consultar os dados. Então, essa é a diferença. Ou você pode importar os dados para dentro do Power BI e fazer as análises aqui dentro, ou você pode basicamente usar o método Direct Query, que você fica conectado com o Databricks. Então, toda vez que você fizer uma análise, ele vai lá, ele fica consultando o seu ambiente
Databricks. Eu vou utilizar aqui o método import, vou clicar em OK. Ele vai pedir aqui o nome do usuário e a senha. Então você poderia colocar o nome do usuário, você poderia, enfim, tem outras formas de acesso, mas vamos colocar aqui basicamente o nosso e-mail, o e-mail que você utilizou ali na hora que você fez o cadastro no Databricks Community, na versão Community. E vamos colocar aqui exatamente a senha, que foi a senha que você utilizou quando você fez o cadastro. E aí a gente clica em conectar. Ok, ele está conectando no ambiente e olha que coisa interessante. Ele trouxe aqui, né, essa estrutura para mim. A estrutura aqui onde estão os nossos dados é essa estrutura aqui chamada de Hive Met Store. Então, se a gente clicar aqui nessa setinha, a gente já vai ver o default, que é aquele banco de dados lógico que tinha lá disponível no ambiente. Se a gente clicar aqui, a gente já consegue enxergar as duas tabelas que a gente acabou de criar lá no nosso ambiente. A gente pode trazer, por exemplo, essa tabela de clientes, posso trazer as duas também. Eu vou carregar essa tabela de clientes. E aqui ele está carregando os dados. Ok, carregando dados para o modelo. E aqui a gente já pode visualizar todas as colunas disponíveis ali na minha tabela. Então, se eu clicar aqui numa visualização gráfica, né? Então, cliquei aqui em um gráfico de rosca, quero criar um gráfico de rosca. E aí eu posso clicar aqui nas colunas da minha tabela. Então, eu quero visualizar, por exemplo, o total de vendas por região. Vou clicar aqui em região e vou clicar em total. Aqui ele já trouxe para mim total de vendas por região, ou seja, ele buscou os dados que a gente tinha disponibilizado lá no ambiente Databricks. Posso criar uma outra análise aqui, vou criar um gráfico aqui de barras e eu quero saber quanto que eu vendi por cliente. Então vou clicar em cliente e total de vendas. Aqui ele já trouxe para mim. E, obviamente, o Power BI tem uma série de funcionalidades, mas a ideia não é explorar também todas as funcionalidades do Power BI, mas mais mostrar essa conexão com a versão Databricks Community. Mas aqui você já tem toda a interligação, né? Se você clicar aqui, por exemplo, em uma região, você vê quais são os clientes daquela região. Se eu clicar aqui numa outra região, eu vejo quais são os clientes que fazem parte daquela outra região. Enfim, você já tem tudo aqui interconectado. Mas o bacana é que a gente consegue conectar ali o nosso ambiente Databricks, conectar o Power BI, né, no nosso ambiente Databricks. E para concluir, gostaria de agradecer a sua audiência, agradecer a sua audiência aqui nesse nosso vídeo. E como um resumo de tudo que a gente mostrou, basicamente, mostrei para vocês quais são as características do ambiente Databricks Community Edition, da versão Community Edition da plataforma Databricks, que é uma plataforma gratuita. Eu mostrei para vocês também como criar uma conta ali no Databricks Community Edition. Mostrei como importar um arquivo que você possa ter aí, como trabalhar esse arquivo ali dentro do Databricks Community Edition. Eu mostrei como criar um notebook utilizando o tutorial rápido, que ele já cria um notebook de exemplo para você. E depois, no final, como que a gente conecta o Power BI para ler essas tabelas que foram criadas. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência.